Giro de Itália 2022, primeira etapa. Vamos tentar usar algumas imagens. É sempre um momento de tensão, porque eles podem tirar o vídeo do ar a qualquer momento, mas também sem imagem, fica muito sem graça, porque obviamente tem o nome dos ciclistas, alguns ciclistas novos, outros ciclistas, principalmente para quem começou a acompanhar agora, não vai reconhecer. Então eu gosto muito mais de tentar transmitir o sentimento geral da competição do que narrar os tempos, as diferenças ou necessariamente os ciclistas. Isso de forma alguma é um desrespeito em mencionar o nome do ciclista, o nome da equipe, é simplesmente para tentar transmitir o conceito geral da grande volta. Começa pelo desafio da 195 km a primeira etapa, talvez intencionalmente para dar uma abaixada, uma acalmada nos ânimos. Então 195 km, o pelotão ele não vai sair desesperado, extremamente agressivo. Então era um circuito relativamente plano, mas com algum sobe e desce para tentar criar uma certa... eu não diria dificuldade, mas talvez alterar um pouco o ritmo do que está acontecendo, porque se na primeira etapa você coloca um circuito extremamente plano e monótono, sem ataque, sem interesse, o que acontece para todo mundo que já fez treinos extremamente longos, rápido e sem movimentação, você acaba perdendo a atenção, começa a ficar muito monótono e é onde acontecem os toques de roda e uma pequena e as quedas. Então, eu acho que foi extremamente acertado da organização colocar essa etapa como ela foi, ao mesmo tempo tinha esse elemento final, essa subida de 5 km no final, com média de 4%, que é justamente para colocar um tempero, para colocar alguma estratégia nas equipes no final, para tentar variar um pouco as equipes e os atletas que lutariam para vencer a primeira etapa. A gente precisa pensar que sempre a primeira etapa ela é a mais importante, até mais importante do que a última etapa. Por quê? É mais importante porque todas as equipes e todos os atletas, eles têm a chance de vestir a camisa rosa. É a única etapa que qualquer atleta pode vestir a camisa rosa. Diferente da última etapa, que é a mais importante entre 2, 3 ciclistas que estão lutando pela classificação geral, mas já não é mais importante para o pelotão. A primeira etapa é a única etapa, na verdade as 2, 3 primeiras etapas são as únicas etapas que são importantes para o pelotão como um todo. Tendo dito isso, vamos tentar aqui beliscar umas imagens. Essa foi, deixa eu colocar aqui. Esse é o circuito, 195 km, esse é o trecho, a subida final, 5,6 km com 4% de inclinação. Eu vou passar um pouco para frente, para a gente não correr o risco de... Logo na largada, o que acontece? Androni Giocattoli com os 2 italianos, o pelotão como um todo, ninguém reage. Por quê? Giro de Itália, a primeira etapa não é na Itália, mas é o Giro de Itália. Então, como é um comportamento de cavalheiros, né? Deixa a equipe, ainda mais nessa fuga na movimentação, os 2 ciclistas que apareceram de forma mais imediata, que tinham essa ideia planejada de ir por uma fuga. Então a única coisa que o pelotão faz, ele permite de forma até mais tranquila do que geralmente aconteceria, ok, vocês podem ir para a fuga. E para o ciclista, para a equipe, é uma ótima oportunidade de aparecer durante horas e horas. O patrocinador, a bicicleta, os ciclistas, é uma oportunidade ímpar. Em compensação para os caras, para esses 2, eles sabem que eles vão ter que ficar lá mais de 100 e poucos quilômetros. A diferença máxima foi de 10 minutos, que foi esse momento, mais de 10 minutos, mas no ponto, talvez já nos 100 quilômetros finais, se o pelotão quisesse ter neutralizado a fuga, ele faria isso de forma extremamente fácil. Talvez o pelotão não tenha feito, porque não tem motivo. E uma vez que o pelotão chega na fuga, você abre uma porta
para que outros ataques possam acontecer, porque daí é como se você zerasse a competição e o pelotão, de modo geral, não quer que isso aconteça. Então, é a dinâmica natural. Isso não é algo que eles ficam se falando entre eles, mas é algo que os diretores esportivos, eles conversam com cada equipe e todo mundo tem mais ou menos o mesmo conceito numa situação dessa. Isso não quer dizer que alguma equipe não poderia fazer uma movimentação drástica e tentar algo diferente. É improvável, mas tem se tornado cada vez mais frequente. O Antgupé também é uma equipe que ela tem deixado para trás a história de ser simplesmente uma equipe figurante nas fugas e tem aparecido como uma equipe extremamente importante e vitoriosa. Os dois favoritos da etapa, Matthias Van Der Poel, da Alpecin Fenix, que é a segunda bicicleta, e o Biniam Girmay, que é o da Antgupé, que é a primeira equipe. Então, por muitos e muitos quilômetros, na verdade, o pelotão como um todo deixou a responsabilidade para os caras, falou assim, vocês vão ver o que vocês querem fazer, mas deixaram, o pelotão ficou meio empurrando, sabe? Deixa que eu deixo você, deixa que eu deixo você. Mas mesmo assim, a fuga estava extremamente controlada, não tinha motivo nenhum para pânico. Os sprints intermediários, até os comentaristas em inglês, foi tão confuso, por quê? Eu vou tentar lembrar mais ou menos. O primeiro sprint intermediário, ele soma pontos para a camisa de ciclamino, que é do sprintista, e não soma bonificação de tempo. O segundo sprint intermediário, ele tem bonificação de ponto, mas não conta para ciclamino. E o último sprint, ele conta ponto e conta bonificação de pontos. Eu acho que é mais ou menos isso para ciclamino. Os últimos 6,7 quilômetros, extremamente nervosos, mas assim, pancadaria, uma briga entre as equipes para conseguir o melhor posicionamento. E isso passa a ser extremamente perigoso. A gente vê em alguns Instagrams, algumas páginas de Instagram que mostram os bastidores do pelotão nas câmeras on-board, e daí dá para ter ideia que isso que aparece na televisão que a gente está vendo, que é em silêncio, né, lá dentro é extremamente tenso, é uma briga muito intensa por posicionamento, e também tem a questão da qual é a equipe mais poderosa, qual é a equipe que consegue conduzir. Aí 3 ciclistas foram para o chão, felizmente os 3 ciclistas completaram a etapa de hoje. Segundo os comentaristas, toda a disputa por posicionamento era por conta dessa curva, que era exatamente aonde começava os 5,5 km com 4% de inclinação em direção ao castelo. 4% de inclinação e 5 km é a combinação perfeita para ser extremamente estratégico e para você permitir com que diferentes ciclistas consigam estar presentes. Tanto os mais potentes, os mais estratégicos, os escaladores puros, os caras de prova clássica, os sprintistas, todo mundo pode se beneficiar de uma subida dessa, desde que tenha o time certo. Né? E é muito difícil encontrar esse time certo entre esperar, atacar ou acompanhar uma movimentação. A Alpecin Fenix, ela apareceu de forma super organizada, talvez um pouco prematuro demais. Esse foi um ataque da G2R Mondial. Esse ataque durou pouco tempo. Talvez o ataque do Lenan Kama, que está vindo ali atrás, tenha sido o ataque que poderia oferecer algum risco. O que acontece é que atrás no pelotão existe uma disputa pela camisa rosa e os caras não iam deixar essa camisa rosa simplesmente escapar. Eles neutralizaram o Lenan Kama com 900 metros, vários ataques. O que era impressionante nessa imagem, vocês conseguem ver o Caleb Ewan, na roda do Caleb Ewan, o Richard Carapaz, que é o último vencedor do Giro de Itália. O Caleb Ewan, ele tem essa característica, essa subida seria ou foi a subida ideal para a característica dele, então nesse momento ele era o sprintista puro, mais forte, só que responder aos ataques
do Van Der Poel seria muito difícil e do Binion, é claro. Foi super interessante esse final, quando eles começaram a aceleração definitiva, que foi exatamente agora. Cadê? Agora. Mathieu Van Der Poel mais pela esquerda, o Biniam Girmay na direita e o Caleb Ewan. Deu a impressão que o Caleb Ewan, ele saltou, ele começou a pedalar em pé com uma marcha muito mais pesada do que aparentemente, eu estou falando da boca para fora, aparentemente seria a marcha ideal. Mas dá a impressão que isso é intencional, porque a partir do momento que ele pedala em pé, ele ganha velocidade e daí ele não precisaria trocar de marcha com maior torque. Dá a impressão, eu estou sugerindo isso, não estou dizendo que é isso. Então, nesse momento, nós tínhamos o Mathieu Van Der Poel em aceleração, o Biniam Girmay e o Caleb Ewan. Uma curva para a direita. A única coisa que eu consegui reparar, e daí o Caleb Ewan no chão, e daí vai aparecer uma imagem, na verdade foi 100% culpa do Caleb Ewan, porque o Caleb Ewan tocou na roda do Biniam Girmay. Mathieu Van Der Poel, vitória, camisa rosa, sem explicação, vitória do Samuel Geiss na Alpecin Fenix também no mountain bike, então com certeza festa da Alpecin. Aí o Caleb Ewan, ninguém quer cair no primeiro dia, principalmente de uma grande volta. Mathieu Van Der Poel, o cara me veste a camisa amarela, o cara me veste a camisa rosa, só falta a camisa vermelha, se é que ele tem a pretensão, porque o cara tá num nível que ele pode escolher se ele tem a pretensão. O que é o sonho da carreira de qualquer ciclista, para ele é praticamente uma questão de cardápio. Eu falei assim, bom, para onde eu vou? Eu vou para a Copa do Mundo de mountain bike, eu vou fazer prova clássica, eu vou vencer Paris-Roubaix, eu vou ganhar a Copa do Mundo de cyclocross. É uma loucura, meu. Mathieu Van Der Poel, o Avatar. E esse foi o momento do toque de roda. Agora, quer ver? Observa. Mas ali o que acontece é que o Caleb Ewan já estava com a perninha dele, porque o Caleb Ewan, né? A perna inteira do Caleb Ewan é a panturrilha do Mathieu Van Der Poel. Então ele já estava com a perninha ali azeda, né? E daí ele toca na roda conforme ele vai dançando com a bike, ele toca na roda. Olha lá. Agora, pumba. Mathieu Van Der Poel, camisa rosa. É apenas a primeira etapa. Tem muito giro da Itália pela frente. Tem muita coisa bacana para falar sobre... São 3 vencedores que já venceram o Giro de Itália, que estão presentes no Giro de Itália desse ano, então incluindo o Vincenzo Nibali, que seria muito bacana ver o Vincenzo Nibali tendo uma participação especial. Eu acredito que ele já deve estar próximo de pensar ou de especular em relação à aposentadoria, então seria super interessante vê-lo tendo uma prova incrível. O Tom Dumoulin, se eu não me engano, os que estão presentes, que já ganharam o Tour de France, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin e o Richard Carapaz. Eu acho que é isso. A gente vai falar sobre esses nomes bastante, falar sobre o Mark Cavendish, que está lá, ele nem foi para o sprint final, estava lá no fundo do pelotão. A gente precisa lembrar que o Mark Cavendish ele é um cara extremamente preciso nas tentativas dele, assim, aonde vão ser as etapas que ele vai para a vitória. Então vai ser interessante acompanhar, briga pelos sprints, briga para manter a camisa rosa, briga pela classificação geral, briga por vitória da etapa. Eu acho que é isso. Por favor, sintam-se à vontade em descarregar os comentários. Abraço, tchau. Só começando.